Vê, pois, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí, a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Na importante página de hoje, aprendemos com Emmanuel que nem sempre o intelecto vem acompanhado do progresso espiritual. A grandeza espiritual somente é alcançada quando a luz divina acompanha os passos da criatura. Emmanuel comenta a passagem em que Jesus nos pede para percebermos se a luz que há em nós não é, na verdade, trevas. No sentido de que nós precisamos fazer essa autoanálise, a fim de não nos situarmos na posição dos intelectuais, daqueles que possuem destaque no mundo, mas que não passam de um discurso belo perante as atitudes infelizes. Emmanuel comenta, dizendo que há a ciência, há a sabedoria, há inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Porém, não necessariamente quando alguém possui um desses aspectos, vem acompanhado dos demais. Geralmente, diz ele, todo homem que tem um raciocínio fácil é interpretado pelo mundo como um sábio. Porém, nós precisamos distinguir essa questão. Porque os homens na Terra ainda não possuem qualidades para registrar a verdadeira luz e muitas vezes se confundem com luzes falsas. Por isso, é necessário prudência e vigilância. Especialmente porque, em todos os lugares, temos os entendidos, os industriosos,
os intelectuais, os conhecedores, que muitas vezes não passam de oportunistas. Escrevem livros abomináveis espalhando veneno nos corações. Se aproveitam do rótulo de uma suposta caridade para extrair vantagens pessoais. Por isso, ouçamos o conselho de Emmanuel. Não basta o engenho e a habilidade, não basta a simples visão psicológica. É preciso que o intelecto, que o conhecimento esteja acompanhado da luz divina, porque existem indivíduos que conhecem toda a extensão de um campo, identifica o valor, aprecia o tipo de terra, porém, poucos são os homens que percebem tudo isso e se dispõem a suar por esse campo, a amá-lo antes de explorá-lo, a dar compreensão antes da exigência. Por isso, nem sempre a luz está onde a opinião comum pretende indicar. Já que sagacidade não é elevação e poder expressivo só é respeitável e sagrado quando alimenta ações construtivas com a luz divina. Assim, Emmanuel nos pede: raciocina sobre a própria vida. Veja, analise com clareza se a pretensa claridade que existe em você não é, na verdade, uma sombra de cegueira espiritual. Essa mensagem, portanto, serve de alerta, serve de conselho para que não nos iludemos com as nossas falsas luzes, com as nossas falsas conquistas. Analisemos, portanto, individualmente, sem julgar os demais, se realmente somos detentores de virtudes, de bons sentimentos, e não simples portadores de uma palavra que não corresponde aos atos que observam o Evangelho do Cristo. Saibamos, portanto, apreender a luz divina em nossas atitudes, para que todo o conhecimento, toda a intelectualidade e toda a experiência venha acompanhada das boas intenções, que somente a luz divina pode amparar e iluminar. Sejamos, portanto, conhecedores da palavra do Cristo, mas principalmente detentores de uma luz verdadeira que ilumina, esclarece e auxilia, para que todos também alcancem um dia a verdade eterna. Que assim seja.